Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar a unidade 4 hoje, sobre o Congresso de Viena e a Europa. Os objetivos é conhecer as influências do Congresso de Viena na Europa. Eu sou a professora Laiane. Vamos nessa? Bom, no começo do século XIX, a população europeia havia ultrapassado 200 milhões de habitantes, e nisso vão surgir algumas ideologias, dentre elas o liberalismo, que defendia sobretudo os interesses dos burgueses, o socialismo, que teve início com a nascente classe operária ou proletariado, e também o conservadorismo, que tinha como intuito resgatar aquele antigo regime, principalmente uma monarquia absolutista, o privilégio tanto da nobreza e do clero. Lembrando que quando a gente fala do clero, a gente está falando da igreja. Pois bem, o liberalismo econômico encarnava principalmente os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, bem como na Revolução Francesa e também os ideais iluministas. Já o socialismo, ele tinha também algumas bases em igualdade, liberdade e fraternidade, mas eles queriam mais. Eles queriam o fim da desigualdade social. E para isso era necessário a aniquilação de classes sociais e todos seriam iguais perante a lei. Já o conservadorismo, eles pregavam principalmente os princípios de fé, autoridade e tradição, que havia sido derrubado junto com o antigo regime por conta da Revolução Francesa. Durante o Império, Napoleão afastou diversas dinastias, ou seja, representantes daquelas monarquias absolutistas. E no lugar, ele colocou seus familiares ou as pessoas de sua confiança para governar esses países. Aprisionou o Papa e ainda dominou a própria Igreja Católica. Nessa época, suas guerras vitoriosas expandiram as subversivas ideais francesas, aqueles ideais iluministas, para o restante dos países europeus. Essa espécie de furacão política chegou ao fim com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo. Entre 1814 e 1815, a vitória das forças conservadoras levou os governos das grandes potências europeias a se reunirem na capital da Áustria, no chamado Congresso de Viena. Esse congresso, então, ele representou uma reação conservadora, aquele pessoal do antigo regime, aqueles infinitos privilégios, contra agora os ideais liberais que foram propagados pelo iluminismo e pela Revolução Francesa e que interessa principalmente os burgueses. Esse congresso teve como 4 grandes potências participantes, que são as potências que venceram o Napoleão, dentre elas a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e também a Rússia. Todas as negociações entre os representantes das potências europeias no Congresso de Viena foram norteadas por 3 princípios: a restauração, a legitimidade e o equilíbrio europeu. Por restauração, a gente entende que eles queriam resgatar todas as modificações que foram realizadas por conta da Revolução Francesa, ou seja, restaurar aquelas monarquias absolutistas que caíram junto com a Revolução. Além disso, a legitimidade pretendia reconduzir aos tronos europeus as antigas dinastias afastadas do poder durante a era napoleônica. E o equilíbrio europeu restabelecia uma certa equivalência de poder entre as grandes potências, com o objetivo de evitar novas guerras dentro da Europa. A Europa foi
remodelada e reorganizada pelas forças conservadoras. Lembrando, sempre que a gente falar sobre conservadorismo nesse período, a gente tem que lembrar de todo um regime absoluto, cheio de privilégios, uma economia baseada no mercantilismo. Essas forças elas vão dominar o Congresso de Viena. Entretanto, a restauração do antigo regime não vai poder ser completamente integral. Ora, a gente passa por um processo grande, um processo revolucionário. Certamente a gente não vai voltar novamente a todos os moldes antes dessa revolução. Isso é praticamente impossível. Então vai haver diversas mudanças políticas, sociais e econômicas, mas não vai voltar a ser como era antes. Então, a solução encontrada vai ser conciliar algumas tendências conservadoras, absolutistas, com algumas concessões feitas pela burguesia e também pelas camadas populares. Principais decisões do Congresso de Viena. Vão haver várias modificações, uma reorganização territorial e a definição de uma constituição para os estados alemães, o cercamento da França como forma de evitar novas guerras e o estabelecimento de paz agora entre as nações. Em fevereiro de 1815, vai condenar o tráfico de escravos, porque o tráfico de pessoas é incompatível com os direitos humanos que foram defendidos tanto na Revolução Francesa como os ideais iluministas. Além disso, vai impactar a Grã-Bretanha, que vai receber alguns territórios. A França também vai receber as Ilhas de Maurício, Tobago e também a Santa Lúcia. E aí, por parte da Holanda, ficou o Ceilão e a Espanha com Trinidade. Vai impactar também diretamente a Prússia, que vai ganhar alguns territórios, e também ficou com uma parte da Pomerânia sueca e anexou territórios poloneses. Impacto também na Áustria, impacto territorial que a gente está falando aqui, que vai receber da Itália Veneza, Lombardia e Milão, além de 3 províncias da Ilíria, Dalmácia, do Porto, de Cataro. Também foram anexados a Áustria, a Galiza, da Polônia. A gente vai ter impacto dos estados alemães, que vai ser criada agora a Confederação Alemã, em substituição ao antigo Sacro Império Romano. Ele vai passar de 300 estados para 39. Vai ter impacto também na Rússia, que vai receber a Polônia. Impacto na Itália, que vai ser reconhecida, que vai ter o Ferdinando IV, reconhecido como rei das 2 Sicílias. O Papa vai receber a legação de Bolonha e Ferrara. Vamos ter impacto também nos Países Baixos, que vão ficar com a Holanda, a Áustria e a Bélgica. E isso a gente pode ver toda uma modificação territorial, uma reorganização do território europeu, beneficiando sobretudo aqueles que conseguiram ganhar as guerras contra Napoleão. A Santa Aliança vai ser uma importante decisão do Congresso de Viena, com um pacto militar firmado entre as grandes potências europeias. Esse pacto tinha 2 objetivos principais. Um deles era preservar, se necessário pela força, a ordem conservadora, que foi restaurada em 1815. E o outro era combater tanto os liberais como os nacionalistas. Em 1818, a França absolutista, governada pela dinastia Bourbon, aderiu ao pacto militar e, em seu período de apogeu, a Santa Aliança realizou intervenções militares que esmagaram as tentativas de revoluções liberais e nacionalistas em vários países europeus. A principal causa da decadência dessa aliança vai ser a saída dos ingleses. Ora, a gente sabe que os ingleses, eles tinham interesses capitalistas e industriais. Eles queriam expandir, sobretudo para a América Latina, o seu comércio. E esse conservadorismo, ele acabava meio que colocando em tona os vínculos coloniais. Esses vínculos coloniais, eles não são bons para o mercado liberal consumidor.
A Inglaterra, que tinha o domínio dos mares, retirou-se da Santa Aliança para impedir sua intervenção militar no continente americano. Ora, lógico que ele queria vários mercados consumidores. Em 1830, a gente vai ter Carlos X no poder na França, que ele restabeleceu o antigo regime, o absolutismo, os privilégios, com o apoio da facção mais conservadora francesa. E também com os seguidores da legitimidade, como a gente viu. Carlos X sofreu crescente oposição de liberais, liderados sobretudo pelo Duque Luís Felipe e também da imprensa, que mobilizaram a sociedade, criando condições revolucionárias que explodiriam em 1830. A Revolução Liberal de 1830. O ativismo político dos liberais contra a reação absolutista culminou em julho de 1830, com as Jornadas Gloriosas, barricadas levantadas nas ruas de Paris que derrubaram a dinastia Bourbon do trono francês. A revolução estimulada e liderada pela alta burguesia resultou na fuga de Carlos X, temeroso de desdobramentos revolucionários semelhantes ao de 1789, ou seja, da Revolução Francesa, que resultou na decapitação de seu irmão Luís XVI. A revolta liberal, também chamada de Jornada de Julho, estancou o avanço reacionário iniciado com o Congresso de Viena em 1815. Foi tão intensa essa repercussão que atingiu, de certa maneira, também aqui no Brasil. Desde 1824, Dom Pedro I impusera um governo absolutista com base na Constituição outorgada de 1824. A retomada liberal na Europa, que culminou a Revolução de 1830, tinha no Brasil como representante um jornalista que se chamava Libério Badaró e foi assassinado em novembro de 1830 por partidários envolvidos com Dom Pedro I. Esse acontecimento, somado aos eventos liberais da Europa, levaram à Noite das Garrafadas de 1831, enfrentamento de brasileiros contra os partidários do imperador, que levaram à abdicação de Dom Pedro a 7 de abril de 1831. Essas revoluções liberais, tanto de 1830 como de 1848, tiveram como epicentro a França e espalharam-se pela Europa. E essas ideias tinham como princípio o nacionalismo, ou seja, povos com a mesma cultura, etnia e língua clamavam contra a partilha do Congresso de Viena. Eles achavam que foi uma partilha injusta. Aqui a gente tem um quadro do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. O poder foi ocupado agora pelo Luís Felipe, conhecido como Rei burguês ou Rei das Barricadas, representante de um avanço liberal que repercutiu por toda a Europa. Então, iniciaram-se as lutas nacionais contra as dominações estrangeiras. Essa revolução ela sepultou definitivamente a reação restauradora do Congresso de Viena, motivando uma vaga de progressismo e ímpeto revolucionário que culminou na Revolução de 1848 e em diversos movimentos nacionalistas no período. Na França, o Luís Felipe ele revisou a Constituição dos Bourbons, reforçando pontos liberais com a sua submissão à Constituição, que fortaleceu o legislativo. Aboliu também a censura, o caráter oficial da religião católica, apesar de manter a exigência censitária, ou seja, só pode votar aqueles que possuem uma certa renda. Luís Felipe atendeu exclusivamente os interesses dos burgueses, ignorando os interesses do operário, daquela classe trabalhadora, o que ativou a agitação político-social e uma oposição generalizada. Os opositores a Luís Felipe organizaram reuniões populares de manifestações contrárias ao rei burguês. E nisso, após de mais 60 reuniões, quando o ministro Guizot decidiu proibi-los, em fevereiro de 1848, o descontentamento generalizado explodiu, dando início à Revolução de 1848. Os adversários do governo eles eram inúmeros: socialistas, bonapartistas, republicanos,
republicanos uniram-se contra Luís Filipe, reclamando uma reforma eleitoral e parlamentar. Reivindicavam a queda da exigência censitária, ou seja, queria o voto universal, mas para todos que pagassem até 100 francos de impostos anual. Quem não pagasse não podia votar. O rei e seu ministro Guizot não cederam às pressões reformistas e as manifestações populares levaram à demissão de Guizot e à fuga de Luís Filipe para a Inglaterra. Era a Revolução de Fevereiro de 1848 e a França o epicentro de expulsões por todo o mundo, refletindo o ânimo apaixonado das massas por mudanças profundas. A Revolução de 1848 e a Segunda República Francesa. Com a derrubada do Luís Filipe, foi proclamada a Segunda República na França, e as massas populares, com suas várias correntes políticas, organizaram um governo provisório, com a função de convocar uma Assembleia Constituinte que elaboraria uma nova Constituição para o país. Gente, essa Assembleia Constituinte tinha várias tendências. Tinha pessoas liberais, moderadas, socialistas e também tinham operários participando. Mas em 1848 a gente vai ter a vitória dos liberais, que vai causar revoltas populares contra essas eleições. Algumas dessas medidas destacaram o fim da pena de morte e o estabelecimento do sufrágio universal. Os socialistas pressionavam por medidas governamentais que garantissem trabalho, direito à greve e também limitação de horas trabalhadas. Obtiveram a criação das oficinas nacionais, que eram trabalhos para as pessoas desempregadas. Elas podiam trabalhar em aterros, fábricas e construção do governo, imprimindo como uma meta política a criação de uma república social. Ao contrário, os liberais moderados, eles queriam barrar essas medidas de cunho popular, porque eles temiam que desembocasse num governo radical, como Montagnês ou os jacobinos em 1793. Em abril de 1848, nas eleições da Assembleia Constituinte, os moderados saíram-se vitoriosos, obtendo a maioria das cadeiras, graças principalmente à atuação dos proprietários rurais, radicalizando a polarização política entre socialistas e burgueses. Em 10 de dezembro, a gente vai ter a eleição de 1848 e o presidente vai ser Luís Bonaparte, que é sobrinho do imperador Napoleão I. E, portanto, era uma figura carismática em que se vê a possibilidade de restauração da glória da França no período da época napoleônica. Data daquele período, por exemplo, a extinção dos velhos privilégios da nobreza e do clero, o fim de algumas das instituições que oprimiam a população e a eliminação das antigas instituições que obstruíam a produção e o comércio. A gente tem agora aqui o fim das monarquias absolutistas em vários locais, principalmente na França. Além disso, o século XIX, a partir de 1830, teve como uma de suas principais características a luta para a manutenção dos direitos e aquisição de outros relativos à cidadania, unificação da autonomia de nações e os direitos sociais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima!